tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Dr. Fabiano Jadel Teodoro. E neste vídeo nós vamos falar um pouco a respeito do empreendedorismo, né? Vamos falar aqui sobre 3 passos importantes, 3 passos básicos aí que você não pode deixar de conhecer e de seguir para que você possa ter sucesso no seu empreendimento, né? Esse vídeo é para você, empreendedor, para você que já está no mundo, no universo do empreendedorismo, já está aí atuando como empresário, como profissional liberal, né? E também para você que está estudando o tema, você que tem interesse no empreendedorismo, tem interesse em iniciar no empreendedorismo, né? A gente sabe que sempre é importante estarmos ouvindo a respeito do tema, sempre é importante estarmos estudando este tema para que possamos sempre estar melhorando, se desenvolvendo ainda mais neste mundo que nós vivemos globalizado, onde as informações afloram a cada dia mais nós temos informações novas, nós temos teorias novas, ideias novas, e isso faz com que nós precisamos estar aí sempre antenados, né? Para começarmos esse nosso bate-papo, é importante nós trazermos aqui uma informação que é uma informação, na verdade, um pouco assustadora a respeito do universo empresarial aqui no Brasil, né? Eu não sei se você sabe, mas de cada 10 novos empreendimentos no nosso país, 7 continuam em atividade após 2 anos de funcionamento. E em 5 anos, apenas 4 desses 10 empreendimentos ainda estão em atividade. Essa é uma informação que traz assim, uma grande preocupação para o empreendedor, né? E ela é muito falada, né? Mas muitas pessoas não param para pensar quais são as razões de isto acontecer. Por que isso acontece, né? Qual seria a explicação para que tantas empresas acabem deixando de existir nos seus primeiros anos ainda de atividade, né? Isso é preocupante porque significa que menos da metade das empresas que estão abrindo hoje estarão ainda em funcionamento daqui a 5 anos. Olha só que dados, né? Nós temos um dado aqui do Sebrae, em que no ano de 2009 foram abertas 694.500 empresas no Brasil. E dessas, apenas 275 mil ainda estavam em operação no ano de 2014. Isso corresponde a menos de 40%, né? Menos de 40%. São dados assim realmente alarmantes, preocupantes, né? E nos levam a pensar o porquê que isso acontece. Será que é possível contornar essa situação? Será se há algo que pode ser feito? E eu quero te dizer com toda certeza que sim, né? É claro que esse vídeo aqui, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui não tem como intenção nós esgotarmos todos os assuntos, esgotarmos tudo aquilo que poderia ser falado sobre o tema, né? Porque é um tema bastante complexo, mas nós podemos apontar aqui 3 principais pontos, né, que levam as empresas a não existirem mais depois de alguns anos de operação, né? O primeiro ponto que nós devemos pensar
é a respeito do conhecimento que o empresário tem do seu negócio, né? Ou seja, você vai empreender, você vai começar o seu negócio. Antes, você precisa ter certeza de que está antenado em todas as novidades, né, daquilo que você está iniciando. O que eu estou querendo dizer com isso? É muito simples, né? Nós vivemos hoje numa era da tecnologia, numa era da informação, onde os dados trafegam na rede aí sem limite de tempo e de espaço, né? Ou seja, não há mais aquela demora de as novidades chegarem ao mercado, assim, né? Hoje, muitos dos produtos, quando são lançados pelas grandes empresas, são lançados mundialmente, né, ao mesmo tempo. Não há mais aquele delay, né, aquele atraso, né, para chegar em determinadas localidades. O que isso significa? Significa que o empresário hoje, mesmo o pequeno empresário, ele tem que estar antenado no que está acontecendo no mercado, né? Quem sabe alguém que conhece a sua área de atuação e de repente esteve aí 2, 3 anos fazendo outra coisa, né? E agora resolve, não, eu vou abrir uma empresa nessa área aqui, né? E de repente ele pode estar já desatualizado, né? E pode encontrar determinadas dificuldades no mercado, né? Ou seja, nesse mundo que nós vivemos hoje, é necessário ter um conhecimento profundo daquilo que nós vamos fazer, né? E essa é a primeira dica que eu quero deixar para os nossos internautas aí, para todos aqueles que estão participando conosco desta conversa, né? O seu conhecimento hoje, ele precisa estar alinhado, né, com todas as tendências do mercado, né? Você precisa estar aí ligado e sabendo de todas as possibilidades dentro daquilo com que você está trabalhando, seja na área de serviços, seja na fabricação de produtos, seja na comercialização de produtos, de mercadorias, né? Para que você possa ter um consumidor, um público consumidor, você precisa atender a esta demanda, né? Ou seja, você analisa o público consumidor, você vê do que ele precisa, você vê quais são as suas necessidades hoje, e assim você consegue ter mais sucesso no seu empreendimento. Então, se você está pensando em empreender, pense primeiro, quem sabe, numa atualização, quem sabe buscar aí uma reciclagem de conhecimentos, né? Isso é muito importante e certamente vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu empreendimento aí, no mundo dos negócios, né? Isso nos leva também ao nosso segundo ponto, que é também importantíssimo, né? E você já deve ter ouvido falar muito, que é o planejamento, né? Sempre que o empresário vai iniciar um negócio, né, ele precisa fazer um planejamento. O planejamento, na verdade, ele faz parte da nossa vida, né? Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós iniciamos, sempre no nosso cotidiano nós temos um planejamento, mesmo que seja inconsciente, né? Você, quando iniciou, por exemplo, num trabalho, e você começou a dirigir para este local, para ir ao trabalho, para voltar para a sua casa, você mentalmente planejou, traçou uma rota, né? E geralmente você sempre segue essa mesma rota para ir para o seu trabalho e para voltar do seu trabalho para a sua casa,
né? E isso, né, mesmo que seja uma coisa corriqueira, mas já é um planejamento, né? Na verdade, você já está se planejando para que você possa chegar no seu trabalho. Você se planeja de tal forma que você sabe quanto tempo, em média, você leva para chegar no seu trabalho. Ou seja, o planejamento faz parte da nossa vida, né? Então, se o planejamento faz parte, imagine só como isso não tem que estar internalizado, como isso não tem que estar dentro, né, da nossa mente de uma forma muito objetiva, muito clara, quando nós vamos empreender. Quando nós vamos empreender, nós vamos abrir uma empresa, abrir um negócio, né, nós precisamos nos planejar. Isso é absolutamente necessário, né? A falta de planejamento é um dos maiores vilões para que as empresas deixem de existir com o passar do tempo. Porque o mercado muda, as coisas mudam, às vezes as coisas não acontecem da forma como a pessoa inicialmente pensou e ela não planejou, não fez um planejamento de negócio, né? Que esteja alinhado com o seu público, com o seu produto, com a época em que está sendo feito esse empreendimento, né, com a situação econômica, com a conjuntura de todo o mercado. Então, é importante mesmo planejar, né? E esse planejamento, ele é um planejamento constante, né? Geralmente, quando vai se abrir uma empresa, nós fazemos um plano de negócios, né? Quem é da área do direito empresarial, quem é da área da administração, sabe muito bem do que eu estou falando, né? O que é o planejamento, o plano de negócio? O plano de negócio é um documento que você elabora quando vai iniciar um negócio. Então, você vê ali qual é o produto que você vai comercializar, né? Quais são os consumidores, qual é o público-alvo para esse produto. Você vai analisar a região em que você pode atingir melhor esse público-alvo, né? Dependendo do preço do teu produto, né? Qual é a faixa ali da camada social que consome aquele determinado produto. Então, você sabendo isso, você vai saber em que bairro você pode abrir, ou se tem que ser no centro da cidade, ou em que local, como você vai decorar o seu negócio, quanto dinheiro você precisa, quais são os fornecedores que fornecem esse produto, né? E a que preço e que lucro você pode ter. Ou seja, é uma infinidade de questões que o empresário precisa ter conhecimento antes de iniciar o seu negócio, né? Antes de iniciar o seu negócio. Então, o planejamento, ele é algo que não pode, de maneira nenhuma, faltar na vida do empresário, né? Da empresa. A empresa, ela precisa ter um planejamento com estratégia, um planejamento feito com pesquisa de mercado, com opiniões, um planejamento que contemple a situação atual naquele momento em que o produto está sendo lançado, para quem está sendo lançado, e que também haja uma projeção para o futuro, né? Como estará o mercado daqui a 1, 2, 3, 4 anos, né? É claro que isso não é algo fácil de se fazer, ainda mais no Brasil, que há muitas mudanças, muitas nuances da economia todo o tempo, mas quando você se planeja para isso, a chance de você obter sucesso no seu empreendimento é muito maior. Você tem muito mais condições de continuar no mercado, né, do que aquele que não se planejou. Então, é obrigatório que você tenha um planejamento. Você está pensando em abrir a sua empresa?
ou você já abriu a sua empresa? Se você está pensando em abrir, consulte um profissional e elabore um plano de negócios, né? E com o plano de negócios em mão, você tem condições de saber o capital que você precisa, se você tem esse capital, se você precisa de um capital de fora, se você vai fazer sociedade, se você vai arrumar empréstimo para integralizar esse capital, né? Qual é o tipo societário que você vai fazer, se não for um empresário apenas, se for uma sociedade, né? Sociedade limitada, quantos vão ser, qual a cota de cada um, ou seja, há uma infinidade de questões que vão ser contempladas nesse planejamento e que vão fazer do teu negócio, desde o início, um negócio robusto, né? Um negócio profissional, né? Esse profissionalismo, ele é importantíssimo. Alguém vai dizer assim, mas doutor, é uma microempresa, é uma empresa familiar, né? Inicialmente eu nem vou ter empregado, é eu e minha esposa, ou eu e meu filho, eu e meu irmão, né? Mas faça o seu planejamento, né? Porque quando você se planeja, você tem condições de se antever a determinados problemas que você não contemplaria, né, se você não tivesse se planejado. Então faça isso e com toda certeza você vai ter sucesso no seu empreendimento, né? Mas isso não é tudo, né? Então, em primeiro lugar, você precisa conhecer o teu negócio. Você precisa conhecer o mercado, você precisa conhecer o teu produto, o teu serviço, você precisa ser um verdadeiro expert naquilo que você está oferecendo, para que você gere segurança nos teus consumidores, no teu público, né? E assim você pode fidelizá-los, você pode fazer com que eles se tornem clientes cativos seu, da sua empresa, do seu comércio, do seu serviço, enfim, seja o que for que você está querendo fazer, né? Desde um carrinho de cachorro-quente até um grande mercado, né? Seja o que for, tá? Você precisa desse planejamento para que você tenha sucesso. Primeiro, você precisa conhecer. Segundo, você precisa planejar. E em terceiro lugar, você precisa de uma assessoria. Alguém vai dizer assim, mas doutor, por que assessoria, né? Eu conheço o meu negócio, eu já planejei e agora eu vou em frente e vai dar tudo certo. Não, não funciona dessa forma, né? Infelizmente, há muitas questões jurídicas que estão envolvidas em qualquer negócio que você vai fazer, né? Então, para determinados negócios, você precisa de determinada licença, você precisa de um alvará, você precisa de um tipo societário muito bem estudado, às vezes, dependendo da tua empresa, das circunstâncias específicas do teu negócio, né? E há toda uma questão, né? Questão trabalhista, questão tributária, né? Escolher o regime tributário adequado para a sua empresa, para o seu empreendimento, se vai ser um lucro real, lucro presumido, se vai ser pelo simples, né? Quando que é interessante sair do simples e ir para um lucro presumido, por exemplo, ou lucro real, enfim, né? São questões que apenas uma assessoria, apenas um profissional técnico pode te ajudar, né? Veja bem, o empresário, ele não tem muito tempo já, né? O tempo do empresário é aquela loucura, né? Desde manhã até a noite, aquela correria, e lidando com fornecedores, e lidando com clientes, e lidando com os empregados, e com a equipe, e há toda uma circunstância, né? Todos os dias há coisas para ser resolvidas. O empresário não tem tempo para lidar com determinadas situações, principalmente jurídicas, que pressupõem um conhecimento da legislação, um conhecimento da jurisprudência, né?
Então nós temos questões, por exemplo, agora a reforma trabalhista, que ainda é algo bastante recente, ainda causa muitas dúvidas, né? Então, como é a questão do teletrabalho? Como que eu posso fazer esse contrato de trabalho, de teletrabalho? Como ficaram as jornadas? Como ficou a questão do banco de horas? Eu posso ou eu não posso fazer um contrato de banco de horas direto com o empregado? Eu preciso do sindicato? Não preciso? Então, são questões que o empresário não consegue sozinho dar conta de tudo isso, né? É impossível, é impossível, né? Então, hoje, né, toda empresa precisa ter uma assessoria jurídica, né? Toda empresa precisa ter. Veja bem, uma questão importante que é, por exemplo, a questão do passivo trabalhista, né? Hoje, uma empresa pode começar bem, né? Mas se ela não observar determinadas situações, por exemplo, se o trabalho dela tem determinados riscos e ela não faz um planejamento dentro desse risco, né? A questão dos equipamentos de proteção individual, questão da segurança do trabalho, medicina do trabalho, né? Tem várias questões que, se não forem observadas, isso pode trazer um passivo trabalhista para a empresa tremendo, né? Dentro aí de médio e longo prazo, sabe, com ações e mais ações aí de grande vulto financeiro, de grande representação financeira para a empresa, que podem chegar até mesmo a inviabilizar o negócio, podem acabar com o negócio, né? E são muitas vezes coisas que, com um planejamento, né, que com o olhar de um profissional, tem questões que podem ser completamente anuladas, podem ser completamente dizimadas, né? Ou seja, alguns cuidados, alguns critérios estabelecidos, né, no ambiente de trabalho podem trazer para a empresa um benefício muito grande, né, de diminuir drasticamente o seu passivo trabalhista. Mesma coisa, por exemplo, com o direito do consumidor, né? Às vezes determinadas políticas da empresa, determinadas formas de atendimento, né, podem trazer prejuízos muito grandes relacionados a uma responsabilização civil, a um dano ao consumidor, seja dano moral, seja dano material, né? Então, a questão tributária também é uma questão bastante frequente, né? Onde um estudo, onde uma consultoria tributária pode trazer para a empresa um ganho muito grande, né? De forma lícita, né? Ninguém está falando aqui de sonegação de modo algum, ou de desrespeito aos direitos do trabalhador, quando eu falei sobre direito do trabalho, de maneira nenhuma, né? Ou seja, o olhar de um profissional que está habilitado para olhar para a empresa como alguém de fora, como alguém que está vendo a questão da empresa, né? E especificamente os tipos de produtos e de serviços que ela oferece, né? Esse profissional tem condição de trazer para a empresa um grande valor agregado que só vai ser realmente um grande benefício para a empresa. Então, essas três questões são três questões que não podem ser desprezadas, né? A advocacia preventiva hoje é uma das coisas mais importantes para uma empresa, né? Que geralmente, quando a empresa já procura um advogado, já quando o problema está instalado, é muito mais difícil de resolver. Mas quando se tem uma assessoria jurídica, né, desde o início, desde ali do plano de negócio, no decorrer de todo o tempo, tudo isso é feito de uma forma muito estudada, analisada e traz para a empresa realmente um grande benefício, né? Ou seja, é muito importante hoje você que está pensando em empreender, né? Você que está pensando em iniciar uma empresa, ou você que já está no mundo dos negócios, né?
Principalmente esse vídeo é destinado para os micro e pequenos empreendedores que muitas vezes não têm a noção dessa questão jurídica, né? Então pare e pense sobre esses 3 pontos que eu trouxe para você aqui, né? Primeiro, conheça o seu negócio. Segundo, planeje. E terceiro, tenha assessoria, né? Uma boa assessoria contábil, uma boa assessoria jurídica para a sua empresa, né? Você vai gastar naquele momento, né? Por mês uma quantia, né? Mas isso vai ser um investimento que a longo prazo vai te trazer um grande benefício para a sua empresa. Bom, por hoje era isso que eu tinha para falar com vocês, né? Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, deixe o seu like, faça o seu comentário. Você pode sugerir vídeos, né? E eu quero ver aqui se cada 2 ou 3 vídeos por semana, pelo menos, a gente coloca. Mais do que isso fica difícil por causa da correria toda no escritório, né? Mas uns 2 ou 3 vídeos por semana, se você aí deixar no seu comentário, doutor, eu gostaria que falasse sobre tal questão, né? Pode ser trabalhista, empresarial, societária, consumerista, né? E nós vamos estar com todo carinho estudando e colocando aí no canal para você. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre esse tema que nós trabalhamos hoje, nós temos um e-book falando sobre isso, né? Clique aí no link que está aparecendo e você vai receber gratuitamente esse e-book. Você vai ler, vai tirar suas dúvidas e nós estamos aqui sempre à sua disposição. Um forte abraço desse seu colega aqui no mundo dos negócios.